É o que se pode fazer. Dá para apagar a luz agora? Pode ser? O bip, não sei de onde é que ele vem. Só para vocês terem uma ideia da velocidade dos fatos. Amigão, podemos apagar a luz, por gentileza? Consegue apagar a luz? Senão vai assim mesmo. De novo. Melhorou? Na frente é melhor. Mais um pouquinho, Márcio. Outra. Mais. Troca. Tem uma que não apaga nem por um decreto. Diminuindo. Estava melhor antes, né, meu? Vice. Melhorou. Agora, então, olha só o tamanho. Eu nunca vi tanta máquina por metro quadrado. Vocês já viram isso? Olha só, é uma quantidade bastante concentrada. A velocidade é impressionante dessas obras. Em pouco tempo, eles conseguiram destruir bastante. Olha só a paisagem lunar. Olha como é que era antes. Olha como ficou. Então, como a Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo da Câmara de Vereadores pode ajudar? Eu só citei o que eu já disse. Essa audiência pública para embasamento quanto aos fatos para ações futuras em defesa dos interesses da preservação do meio ambiente e da coletividade já é uma prova de que nós podemos caminhar juntos nesse sentido. Outra coisa, exará parecer sobre o caso da tubulação e aterramento de rios da bacia de Itacurubi, como se fosse uma moção, né, de apoio ao Ministério Público Estadual, que poderá constar na ACP, a ser realizada, entregue segunda-feira, e exercer pressão junto ao Poder Judiciário quanto aos fatos e de degradação ambiental já executados, solicitar o cancelamento do... esse aqui é a cereja do bolo, né? Solicitar o cancelamento do decreto inconstitucional da Prefeitura que estende o prazo da viabilidade de construção além de um ano, contrário ao plano diretor de 2014. Porque esse terreno também está pendurado neste decreto, porque é isso que está dando ânimo para o construtor gastar esse dinheiro na esperança de deixar o terreno preparado para poder construir os 4 prédios de 8 andares que já estão aprovados na Prefeitura Municipal. Porque tem prazo, né? O decreto eu botei aqui, mas talvez seja de conhecimento de todos já, é o decreto 12.670, de 11 de fevereiro de 2014, que fala que, para regulamentar o artigo 335 do Plano Diretor, os processos de aprovação de projetos, licenciamentos de obras protocolados até o dia 17 de janeiro de 2014 serão analisados em conformidade com o Plano Diretor do Distrito Sede, cujo zoneamento da área é de ARP 5, ou seja, 5 andares, mais pilotis, mais ático e mais garagem, 8 andares. 4 prédios de 8 andares, portanto, é permitido, né? Só que a carta do senhor Andes seria na sequência. Então, vai de novo ali, tem a carta aberta à população, que vocês vão, se quiserem, né, vai estar aqui na saída, e um abaixo-assinado também para a gente compor e entregar para a ACP. Seu Andes é um morador, e já tem gente inscrita que vai ler a carta do senhor Andes, que ele gostaria muito de estar presente. Não, ele é morador. Não, tem uma pessoa já inscrita que vai ler na sequência. Felipe, nós temos que não estabelecer o debate e todo mundo vai poder se manifestar. Não dá para nós estabelecer debate agora ainda, né? Não, pois não. No momento certo. Eu gostaria de entregar isso para quem? Para ti? Bom, então, agradeço a manifestação da dona Rosângela, que é coordenadora do Fórum da Bacia de Itacurubi. Ela usou o tempo de 31 minutos, marcados aqui pelo meu... Nós não estamos com esse equipamento aqui da câmera funcionando. Eu
eu só queria deixar alguns encaminhamentos aqui, é que fazem parte dessa comissão de viação os vereadores Zed, vereador Lino, vereador Marcelo da Intendência, o vereador Jaime Tonello e este vereador. Essa audiência foi fruto de uma reunião no âmbito da própria comissão, que, recebendo a representante do Fórum da Bacia de Itacurubi, que solicitou, então foi fruto da decisão também e do acordo desses 5 vereadores, no sentido de a gente estar reunido hoje aqui. Também queria deixar aqui um encaminhamento, o vereador Lino, que é membro também da comissão, daqui a uns minutinhos vai passar a comandar a audiência, em substituição que eu vou me ausentar. E agora eu passo a palavra, então, ao representante da Fátima para suas manifestações. O senhor tem até 31 minutos, se necessário for, para utilizar o tempo. Isso. Bom, boa tarde, presidente Celso, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais membros da mesa, dessa comissão. Quero cumprimentar e parabenizar também todas as associações e entidades que estão aqui envolvidas e que fizeram esse movimento que culminou na realização dessa audiência. Uma consulta, senhor presidente, quais são os órgãos públicos que fazem presente? Olha, com exceção da Fátima. Nós fizemos aqui um convite para alguma dezena aí de representações. Órgãos públicos está aqui presente. Eu não sei se quem representa a prefeitura, mas de qualquer maneira foi convidada. A Procuradoria do Município, a Floran, o IPUF, a SMDU, a Fátima, que está representada pelo senhor, o Ministério Público Estadual, a Casan, que está aqui representada por 2 servidores, e o Ministério Público Federal também, e a própria construtora também, que foi convidada. Pelo jeito, até agora, a Casan e a própria Fátima, que fazem representante, além das representações comunitárias já citadas. Bom, então eu já vou começar a minha fala dizendo que é importante que haja, sim, interferência do Legislativo Municipal por uma coisa muito simples. Nós temos um órgão ambiental municipal que não licencia. Então, todas essas consequências de licenciamentos no município de Florianópolis acabam sobrando para a Fátima. Nós somos um órgão estadualizado. Nós temos Florianópolis e mais todos os outros municípios que ainda não licenciam no Estado, que para tomar conta e emitir os nossos juízes de valores, as nossas licenças ambientais. Então, eu faço um pedido para que a Câmara de Vereadores também comece a analisar essa questão. O porquê que a Floran, uma fundação municipal, ainda não licencia. Esse é um questionamento que fica. Com relação a esse empreendimento, eu vou aqui, não é o meu ambiente político, eu não estou aqui para discutir a questão política, respeito o posicionamento de todos os senhores vereadores que me antecederam, respeito ainda mais o posicionamento da representante das entidades. Acho que há algum excesso em algumas palavras dos senhores vereadores, mas isso faz parte do trato político, e a gente tem que saber conviver com isso. Não concordo com as palavras do vereador Pedrão dizendo que vai se iniciar uma nova moeda verde, até porque quem acompanha, quem tem a curiosidade de acompanhar o que aconteceu com a Operação Moeda Verde em Florianópolis, que acabou se transformando em Operação Jurerê Internacional, de repente pode fazer uma análise completa. A gente não pode só ficar simplesmente no discurso, a gente tem que entender. E volto a insistir, nenhum servidor da Fátima foi envolvido, foi denunciado, coisa que o valha, na operação dita Moeda Verde, que aconteceu nos anos de 2007. Então, eu não concordo quando se faz se joga na vala comum servidores que têm prestado relevantes serviços para o Estado. Também não concordo quando a gente polemiza e diz que a Fátima é responsável por algumas ações. Nós somos um órgão ambiental, temos compromisso, sim, com a legislação, não fazemos lei, e se os senhores e as senhoras perceberam, nós estamos aqui discutindo decreto municipal que permite, que não permite, isso não compete à Fátima. Isso não compete, nós cumprimos exatamente a legislação que é posta. E por ser uma legislação posta, se alguém tiver alguma... tiver
qualquer movimentação em relação à questão de validação, de constitucionalidade ou não de norma municipal, eu acho que tem o foro adequado para isso. A própria Câmara de Vereadores, né, é o representante mais digno e mais correto para que se possa fazer esse tipo de questionamento. A Fundação, ela cumpre lei. Enquanto a lei vigie, nós vamos continuar cumprindo. É assim que funciona. Quero deixar claro também que, ao contrário do que foi mencionado aqui, até o momento nós não sabemos o que vai ser empreendido naquele terreno. Eu não tenho conhecimento em órgão ambiental e tenho certeza que nenhum colega meu tem, se vai ser prédio, se vai ser casa, se vai ser loteamento, o que vai ser. Se existe um projeto aprovado na prefeitura, vou deixar claro uma coisa. Eu não entro na discussão se são 8 prédios, 5 pavimentos, 10 pavimentos. O dia que ingressar um pedido de licenciamento em relação ao empreendimento naquele local, a Fátima vai se manifestar como tem que se manifestar. Por enquanto, o que houve foi um pedido para retificação e canalização de curso d'água. A atividade é essa, sim, que é permitido se fazer através da resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Não é só Florianópolis que acontece esse tipo de pedido. Todas as semanas nós julgamos pedidos de retificação e canalização de curso d'água. Então, é uma atividade, do ponto de vista de licenciamento, plenamente possível. Por quê? Porque existe uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é quem rege as atividades licenciáveis ou não, que permite esse tipo de licenciamento. Se não houvesse essa permissão, obviamente, o órgão ambiental não teria dado a licença. Eu não vou aqui entrar na discussão da licença propriamente dita dessa situação, porque eu assumi a presidência da Fátima em abril de 2014, a licença é de dezembro de 2013. Eu já assumi publicamente, acho que tem representantes aqui, quando houve uma discussão na Universidade Federal sobre Ponta do Coral, né, e coincidentemente a Fátima, embora N entidades tenham sido convidadas, a Fátima foi a única que se fez presente, né, nós não nos furtamos de estar presente quando convidados, até para prestar os devidos esclarecimentos sob o nosso ponto de vista. Né? Ao contrário do que pode-se haver de manifestação, eu não concordo quando dizem que as licenças ambientais são dadas para beneficiar empreendedores, não, isso não é assim que funciona. Existem regramentos, existe legislação e nós seguimos aquilo que tem dentro dos nossos procedimentos. Então, eu vou me ater ao que aconteceu a partir de 2014, quando eu assumi a Fátima. Né? Existia, por parte da Floran, porque a Fátima havia concedido a licença, houve sim uma vistoria que foi feita no terreno logo após, a pedido da comunidade. Uma parte, seu Voltric. O senhor poderia me recordar, a minha memória, quem era o presidente antes que concedeu? Hoje, deputado Jean Loureiro. Obrigado. Tá? Bom, houve pedido da comunidade para que a Fátima se fizesse presente quando do início das obras de corte e de supressão de vegetação, a Fátima fez presente, existia uma licença que autorizava a fazer isso. Então, por consequência, o técnico da Fátima retornou à sede, fez o relatório e informou que havia um licenciamento em curso. E nós temos como praxe fazer uma reanálise interna antes de emitir um juízo de valor quando já há uma licença ambiental. Até porque existe necessidade, se houver, por algum motivo equívoco de um servidor, a gente tem que apurar o equívoco. Pelo menos é assim que eu procedo desde que assumi. Por consequência desse parecer que eu recebi da nossa fiscalização, eu determinei a suspensão da licença. A obra já estava embargada pela Floran, e aí aqui vou fazer o meu juízo de valor, porque sou advogado militante da área, né, de forma equivocada, porque a Lei Complementar 140 é muito clara quando diz que quem fiscaliza é quem licencia. Então, como a Floran não licencia, ela não poderia emitir autos de infração. Isso é fato. Não sou eu que digo isso, o Tribunal de Justiça confirmou isso quando anulou o auto de infração da Floran. Fizemos o embargo de forma administrativa, aguardando o pronunciamento judicial, e eu já disse isso, acho que por 2 ou 3 oportunidades, que iríamos aguardar posicionamento da Justiça ou outros estudos que se fizessem presentes. O Poder Judiciário Federal já tem decisões, se vocês tiverem curiosidade de discutir sobre o tema, já existem decisões que atestam de forma clara que quem dá laudo em sistema rios, cursos d'água, é hidrólogo. Hidrólogo. É esse que atesta. Não é outro profissional. Então, qualquer outro laudo que seja efetivado por um geógrafo, por um engenheiro, ele pode ser contestado e, com toda certeza, o Poder Judiciário vai dizer que a palavra final é do hidrólogo, porque é o profissional da área, o profissional que tem especialidade, e não sou eu que digo isso, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, tem essa... Eu tenho, inclusive, se alguém tiver curiosidade, tem uma decisão recente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que fala sobre isso. Então,
Esse é o entendimento que a Fátima tem. Nós não temos no nosso quadro hidrólogos. Não temos. É um órgão público que demanda concurso público e que as pessoas têm que fazer concurso e têm que ser aprovados. Não existe esse cargo na Fátima. Né? Isso está agora sendo revisto, foi pedido para que o governador insira dentro dos nossos quadros, né, para os próximos concursos públicos, a especialidade de hidrólogo, justamente porque a gente tem muita dificuldade. Então, de antemão, eu já antecipo que, havendo laudos de hidrólogos que respondem criminalmente e civilmente por aquilo que atestam, inclusive com recolhimento de anotação de responsabilidade técnica por seus órgãos de classe, como é o caso dos autos, né, o hidrólogo não só atestou, não só certificou, não só chancelou com a especialidade que ele tem, como também recolheu a devida RT e tem a responsabilidade técnica. Se chegarmos à conclusão de que houve uma falha, de que houve qualquer tipo de procedimento duvidoso, coisa que o valha, vamos tomar as providências que tomamos com relação a todos os laudos que nos são informados que existem falhas. Essa situação está judicializada. Existe, como foi dito aqui pela doutora, perdão, pela senhora Rosângela, como foi dito, já existe uma liminar que foi concedida pelo juízo aqui da comarca de Florianópolis, determinando a suspensão das atividades no empreendimento, a licença também, e a Fátima cumpre. Decisão judicial nós cumprimos. Como cumprimos também a decisão que foi prolatada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Tribunal de Justiça, aqui é importante que a gente faça a leitura do que diz o acórdão. O Tribunal, por seus desembargadores, e também é importante que a gente nomine quem são os desembargadores, o desembargador... O relator foi o desembargador Rodolfo Tridapali, fizeram parte da composição da segunda Câmara de Direito Público os desembargadores João Henrique Blasi e Francisco Oliveira Neto. Então, assim, são decisões que foram emanadas não por um juiz de primeiro grau, mas pelo colegiado de segundo grau. E ele coloca nas razões aqui que a empresa impetrou em relação àquilo que havia acontecido por força dos autos da Floran. Ele coloca que a supressão de vegetação, que não há indícios dentro do processo que foi apresentado de qualquer tipo de fraude ou ilicitude, que aí o dado que foi agora fornecido, eu não tenho conhecimento, e até queria que se a senhora pudesse fazer chegar às nossas mãos, do laudo que foi produzido pelo professor. É importante, tá? É importante até para que a gente tome também os nossos providências. E ele coloca que no que se refere ao elemento hídrico que corta a propriedade, é imperioso registrar que as licenças concedidas, aí ele faz a mesma menção que a senhora colocou, retificar e canalizar curso d'água pertencente ao projeto de uma galeria de drenagem pluvial em conformidade com o plano global tal. Talvez ele também não tenha sido informado que o corte, se é assim que ocorreu, o desembargador relator, o desembargador Tridapali. E coloca mais, Demais disso, deve-se levar em consideração que a área onde situa-se o imóvel em questão é a área urbana consolidada. E aí cita os precedentes que foram mencionados aqui em relação a outros municípios. Aí coloca, logo não se pode falar em possível existência de área de preservação permanente no imóvel, objeto da demanda e apreço pelas ações acima declinadas. E ainda coloca que não, mesmo fazendo esforço, não tem indícios de que houve fraude ou má-fé na questão de autorização da licença. Eu não vou entrar nessa discussão, porque é posicionamento judicial de segundo grau, nós somos órgão público, o órgão público cumpre decisão judicial, não questiona, da mesma maneira que a hora que fomos intimados, não fomos ainda da decisão cautelar, mas já temos ciência dela, cumpriremos na íntegra, prestaremos as informações que têm que ser prestadas ao juízo, e se houver entendimento pelo Poder Judiciário de que há necessidade de fazer uma perícia no local, a Fátima vai participar, e se houver, ao final e ao cabo do procedimento judicial, o entendimento de que houve um equívoco no licenciamento ambiental, as providências teriam que ser tomadas, a área vai ter que ser recuperada, como todo e qualquer procedimento. Nós recebemos processos judiciais como órgão ambiental que somos, em algumas ocasiões, e a gente já sabe como é que funciona. Vamos prestar como órgão ambiental os esclarecimentos, por que foram concedidas as licenças lá em 2013, não faço aqui juízo de valor, não entro na seara, não fui eu que assinei o ato da licença, eu assinei sim o ato de suspensão e depois, por consequência dos estudos que foram apresentados por um hidrólogo, volto a dizer, com a devida RT, se o ato técnico produzido por ele tem nulidades, tem vícios ou não tem, não cabe ao presidente da Fátima, não cabe à Procuradoria Jurídica, que são corpos jurídicos, nós não somos corpo técnico. O corpo técnico da Fátima já se manifestou quando concedeu, quando deu parecer favorável à emissão da licença. Nós vamos ter que rever daí toda essa situação,
né, e tomar as providências que nos cabem tomar. Mas quero deixar bem claro, assim, a Fátima não é um órgão ambiental leviano, né, eu acho que isso tem que parar, esse tipo de discussão. Somos o órgão responsável, sim, pelo licenciamento ambiental de Florianópolis. Se está equivocado a forma de condução do órgão público, nós temos que rever, com a participação da sociedade, com atividades como essa que nós estamos desenvolvendo na tarde de hoje. Desde o primeiro momento, quando o vereador, Ed, né? Não, mas quem me convidou, antes mesmo de eu receber o ofício, o vereador Ed, eu já tinha me comprometido a comparecer, nós não temos por que esconder, né, os nossos atos. Se os atos foram, né, a administração, infelizmente, ela pode cometer equívocos, como qualquer ser humano pode cometer, e a gente toma providência para tentar recompor. Né, tem que deixar claro, e volto a insistir, não há nada até agora que se ingressou no órgão ambiental que deverá fazer o licenciamento, se a Floran até lá não passar a fazer o licenciamento ambiental, porque se passar também a responsabilidade passa a ela, né, em relação a qualquer tipo de empreendimento que vai ser instalado no local. E será analisado à luz da legislação. Isso é fato. Ninguém aqui está dizendo que vai ser concedida a licença ambiental para a construção de prédio de 3, 4, 5, 6, 7, 20 ou nenhum pavimento. Isso é analisado de acordo com a legislação que vige. E, inclusive, nós vamos analisar também a questão do saneamento, nós vamos analisar a questão de captação de água, de possibilidade ou não de fazer uma maior concentração, né, de população naquela região. Isso é tudo analisado dentro de um processo de licenciamento que nós ainda nem sabemos o que vai ser. Se já tem projeto aprovado na prefeitura, infelizmente não foi o órgão ambiental, nós não damos alvará para a construção, nós damos licença ambiental, nós analisamos sobre o aspecto ambiental. Se a Casan, né, já fez obras na região e por conta dessas obras já existe possibilidade de suporte, né, de maiores empreendimentos em relação à questão do saneamento, isso tudo é analisado. Né. Então, acho que a gente tem que, estamos numa fase ainda embrionária de um processo judicial, é uma ação cautelar, vai ser ajuizada a ação principal, a Fátima vai fazer os esclarecimentos que têm que ser feitos ao juízo, né? Eu não entro aqui no juízo de valor e na forma como se escreve ou não uma decisão judicial, eu acho que a gente tem que respeitar, é o nosso papel, né? Vamos contestar aquilo que tiver que ser contestado, vamos concordar com aquilo que tiver que ser concordado. Do ponto de vista, isso eu já garanto para vocês, enquanto não for decidida essa ação judicial, a Fátima suspende essa licença, está suspensa. A hora que for decidida, e se a empresa lograr êxito, nós vamos voltar a conversar. Antes disso, até lá, não sai obra, pelo menos do ponto de vista ambiental. Doutor Valtric, eu. me permite uma... Pois não, cuidado. Com relação à apresentação da Rosângela, eu queria fazer alguns questionamentos. Assim. Primeiro, a questão de canalizar, tubular um rio, no meu entendimento, é um passo para nós estarmos tornando cada vez mais escassas as áreas verdes da cidade. Esse é um ponto. A questão que mais me preocupa, né, que também foi colocado ali, rios poluídos são canalizados, isso é uma praxe? Isso? Assim, vereador. Só para terminar, pois não, né, perdão. Eles podem ser canalizados, eles podem ser desviados, ou talvez, vamos subentender, até aterrados. Me preocupa essa situação bastante. Né? E, no mapeamento da região, foi apontado ali a questão de cursos d'água mesmo, cursos d'água naturais. Né? Então, o curso d'água natural ele é tão quão importante, ou talvez mais importante até, do que a notificação da Casan, quando ela notifica a empresa por ter feito o corte de árvore. Ela não fez, eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. A Floran notificou a empresa por conta dos cortes das árvores. É isso, pelo menos, da apresentação. Né? Mas a questão de ter cursos d'águas naturais, isso não seria uma razão fundamentalmente importante para o embargo dessa obra? Bom, é bom que o senhor tenha feito essa pergunta, porque aí também eu posso, né, até apresentar uma situação. Essa é uma preocupação, sim. Tão logo a gente, né, nós assumimos a Fátima, a primeira determinação foi que se analisasse questões legais em relação a isso. Nós recebemos pedidos quase todos os dias. Semana passada eu recebi de uma escola que um curso d'água atravessa a parte atrás da escola e as crianças precisam pular por ele para ir para a sua residência. Aí há uma necessidade de intervenção, uma necessidade ou não de canalização, isso vai ser estudado. Houve um pedido para isso, gente. A gente tem que entender o seguinte, nós recebemos um pedido para X, nós temos que dar resposta para X. Podemos apresentar dentro do pedido as alternativas que nós entendemos como algo ambiental, mas aí cabe ao empreendedor fazê-lo ou não. Isso tem que ficar bem claro. Mas, voltando ao que o vereador coloca,
Então, logo a gente percebeu que existia, sim, uma demanda grande no Estado, volta a insistir, a Fátima licencia o Estado todo, não é só Florianópolis. Houve um pedido, nós não tínhamos, no âmbito da Fundação Estadual, uma instrução normativa que delimite como pode ser feito e em quais tipos de obras podem ser autorizadas ou não, né? E isso nós temos essa instrução normativa que vai ser publicada nos próximos dias. Uma instrução normativa no órgão ambiental, ela demora, sim, construção feita de vários profissionais, de vários pesquisadores, para que a gente possa, aí sim, ter uma regra clara no Estado do que pode e que não pode ser canalizado. Se o senhor me perguntar a minha opinião pessoal, eu já tenho posicionamentos que fiz lá atrás, depois analisando melhor a doutrina e as decisões judiciais, nós entendemos, eu entendo assim, que por mais que eu canalize, eu tubule um curso d'água, a área de preservação permanente continua, mas nós temos no Código Ambiental de Santa Catarina, tem um artigo expresso que diz que tubulação e canalização de curso de água descaracteriza a APP. Foi um equívoco do legislador à época, né, eu não vou entrar nessa discussão, mas houve, isso está no nosso código, é lei, enquanto não for revisto, existe uma ação direta de constitucionalidade que tramita contra o Código Ambiental desde 2009 e até hoje não foi julgado pelo Supremo Tribunal, né, enquanto órgão público nós temos que cumprir aquilo que está vigindo. Então, existe esse posicionamento. Entendo, e aí do ponto de vista, eu sou advogado, não sou técnico ambientalista, acho que quem puder, quem tem mais conhecimento tem que se manifestar sobre isso. Eu entendo que sim, não deveria ser assim, eu acho que deveria se recuperar, primeiro ponto. Já li alguns estudos, inclusive, que o que infelizmente os empreendedores normalmente fazem nesse caso, eles pedem a canalização e tubulam, e a canalização, como aconteceu aqui na nossa Ercílio Luz, né? É canal, né? Você faz aquele... Justamente não descaracteriza a APP, porque a APP continuaria. Só que, infelizmente, o que acontece na maioria dos casos é que as pessoas tubulam, né? Pegam aquele tubo e colocam lá no meio, e isso, com o tempo, é óbvio que o curso d'água sofre. Então, com a instrução normativa agora que nós vamos publicar, já deve estar pronta para ir para nós temos que aprovar primeiro no Conselho Estadual do Meio Ambiente, para depois publicar, né? A gente vai conseguir resolver essa situação. Nós temos um exemplo clássico de canalização aqui na Ercílio Luz. A linha no canal que foi fechado. E, agora, do ponto de vista, pelo que a gente estuda um pouquinho, eu acho que isso tem que ser revisto, né? É uma situação que coloca em risco, né? Se há recursos hídricos lá na região, né? O próprio Tribunal de Justiça, infelizmente, nesse posicionamento, ele entende que os cursos d'água, nesse caso, por ser área urbanizada, por já ter canalização a jusante e a montante, ele entendeu que poderia haver. Tanto é verdade que ele coloca, inclusive, que a obra pode continuar respeitando-se as licenças que foi dada. Ele não só entra na seara do corte ou da supressão de vegetação, ele também entra na seara da obra. Então, é assim, nós somos, volto a insistir, gente, a gente cumpre aquilo que as decisões legais, aquelas que são emanadas do Poder Judiciário. Agora temos uma liminar aí que suspende essa discussão, vamos analisar do ponto de vista técnico. A Fátima está aberta, pelo menos enquanto a gente estiver lá, né, Pimenta? A Fátima está aberta a receber todo tipo de estudo, peço, inclusive, que seja juntado esse laudo, vai subsidiar também a nossa resposta ao Ministério Público, e se houver necessidade, ninguém tem um mínimo de vergonha de assumir que houve um equívoco e mandar refazer. Para isso que o órgão ambiental ele não faz só a gestão de licenciamento, nós temos uma gestão ambiental que tem que ser efetivada. E é isso que a gente tem. Por isso, inclusive, que eu faço questão, quando convidado para participar de qualquer embate com a sociedade, lembrando sempre que a Fátima emite 17 mil licenças por ano. Normalmente, 2 ou 3 podem dar problema. Essa é uma que existe uma polêmica e a gente tem que ser aberto para receber críticas, inclusive, se houver críticas para serem feitas, e a gente acha que há, tanto que existe. Vamos receber os estudos, vamos fazer uma reanálise, se for o caso. Nós não temos condição, e infelizmente somos órgão público, dependendo do orçamento, quisera Deus eu pudesse contratar um contralaudo, alguns profissionais de academia para fazer, realmente nos dar segurança. Nós não temos essa capacidade, então cabe ao órgão ambiental se valer, sim, daqueles estudos que são apresentados, porque nós avaliamos estudos ambientais, esses estudos são precedidos também de anotação de responsabilidade técnica, da responsabilidade do profissional. É por isso, inclusive, que existe uma proposta de reformulação do licenciamento ambiental de Santa Catarina, e eu vou dizer uma coisa muito clássica. Hoje, o cidadão apresenta o estudo dele, o técnico ambiental pega aquele estudo e refaz. É o que nós fazemos. E aí a responsabilidade passa a ser do técnico. Quando simplesmente ele diz que vamos conceder, e depois prende se o cara estiver mentindo. É assim que tem que ser. E acho que esse tipo de embate e de debate, perdão a palavra embate,
mas de debate é importante para que a gente possa construir, sim, talvez não poder recuperar aquilo que está no passado, mas conseguir projetar uma Florianópolis para o futuro. Eu moro aqui, meus filhos são daqui, a minha família é daqui, né, e a gente tem que preparar, sim. Florianópolis, eu atravesso a ponte todo dia, como diz o vereador, e eu sei o suplício que é viver nessa cidade, na situação que está hoje, e é por isso, inclusive, que a gente faz esse controle. Eu estou à disposição, gente, na Fátima, eu só vou pedir licença, né, o doutor João vai ficar aqui, eu vou ficar mais um pouquinho, mas eu tenho uma reunião que já estava agendada, e é uma reunião que eu venho pedindo há muito tempo com o secretário da Casa Civil, e qualquer resultado que tem aqui, moção, coisa que valha, vocês podem ter a certeza que nós vamos receber e tomar as providências. Volto a insistir, o empreendimento, enquanto não houver uma decisão judicial, se houver, inclusive, a necessidade de perícia, que eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, a empresa vai se manifestar para pedir uma perícia, para que um perito decida se pode ou não pode, né, nós vamos fazer o nosso papel enquanto órgão ambiental e prestar os esclarecimentos. E se equívocos houver, pode ser que sim, não estou aqui fazendo menção, né, nós não vamos ter nenhum tipo de restrição a anular a licença e tomar as providências que a gente tem que ser tomado. Pois não, vereador. Só uma questão, a mesa acabou abrindo a sessão para o vereador, aqui o professor Luiz Felipe, para fazer a pergunta. Eu pergunto, como tem 4 minutos ainda, no tempo máximo, se alguém quer fazer uma pergunta para o doutor antes que ele saia, porque, claro, vai ficar aqui representando o advogado, né, o setor jurídico, né? Eu tenho uma pergunta a fazer rapidamente para ele, que se alguém soma uma pergunta minha, no microfone, claro, faça a sua pergunta. Eu vou fazer uma pergunta agora, está inscrito lá, senhora, como é seu nome? Doris. Doris, traz alguém que quer fazer uma pergunta para o doutor? É o seguinte... Quer fazer uma pergunta? Não, depois, rapidamente, porque vai sair, e o vereador Ed aqui... Não, mas não se preocupa. Ele está no palanque, ele está aqui nesse momento. E o vereador Ed está falando que ele está numa CPI. Ele está numa CPI, não sei porque o Ed está pedindo fala, mas... Não, rapidamente é o seguinte... Tem... Vereador, estou à disposição, até às 4 horas, o meu compromisso é às 4. Você quer fazer uma fala rápida aqui, vereador? Espera um pouquinho só, porque ele tem que estar na CPI do... Obrigado, presidente vereador Lino. Quero, antes de mais nada, dar boa tarde a todo mundo. Acho que eu não poderia deixar de pedir o uso da palavra, até porque muito se questiona, muito se fala na questão das construções e a maneira como está sendo o desenvolvimento dessa cidade, muito mal planejado, mais pelo poder municipal do que propriamente pela Fátima, né? Eu tinha falado já ontem para o vereador Lino, que eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Fátima faz uns 10 dias, e desde o começo ele deixou muito claro o posicionamento dele, como à frente da Fátima, referente ao empreendimento. Então, uns dias antes, a gente teve uma reunião ampliada aqui, inclusive para aprovar a audiência pública, e que veio a Rosângela, veio alguns representantes do bairro onde eu moro, e, na verdade, acho que foi até importante, eu parabenizo a presença do presidente da Fátima, para deixar muito claro que, no momento, ele está compartilhando com algum crescimento desorganizado, a não ser que esteja totalmente legalizado. Mas eu venho mais a reflexão, aproveitando a presença da Ana Cláudia, que também é moradora do bairro, onde eu também, da Bacia Itacorubi, que eu moro lá também, que está todo mundo questionando o crescimento de muito prédio, só que já participei de reuniões com a Rosângela quando se fala em segurança pública, e acho que a gente tem que começar a ampliar um pouco o assunto para trazer cada vez mais a sociedade, porque eu quero saber onde é que está a atuação da Fátima, do Ministério Público, da própria Justiça, referente ao crescimento desordenado dos nossos morros. Acho que isso é uma questão, Rosângela, que quando se bate na questão de associação de bairro, que possivelmente já escutei falar que o vereador Ed tem amizade com empresa de construção civil, uma coisa não tem nada a ver, entendeu? E como eu não estou presente em todas as reuniões do bairro, eu quero ter a oportunidade de falar que aqui não tem problema nem ser amigo de rico e amigo de pobre, amigo de empreendedor, amigo de, seja funcionário, seja empregado. Acho que a gente tem que ampliar um pouco essa discussão, porque antes de eu escutar do presidente da Fátima, já existia um pré-julgamento perante o posicionamento da Fátima. E que, na verdade, o pré-julgamento, nesse momento, em cima de um empreendimento, referente ao presidente da Fátima, fiquei feliz, e o vereador Lino, ontem em sessão, ficou mais feliz ainda quando eu comuniquei
que a Fátima não concordaria com o empreendimento e que realmente estaria presente na audiência pública. Então, Rosângela, acho que a minha fala vai mais... Eu sei que vocês são grandes batalhadoras, a Ana Cláudia, eu acho que a Câmara de Vereadores cada vez mais pode ser parceira. Eu acho que o plano diretor, teve um caso que eu quero falar aqui na frente de todo mundo, do zonamento da Madre Bevenuta, que era uma área de AVL, que foi mudado para uma ARM, que em reuniões no bairro disseram que a Câmara de Vereadores teria aprovado uma emenda com escritura falsificada. É uma inverdade. Na verdade, a Câmara de Vereadores... É uma inverdade, na verdade. Hoje está se falando muito da operação do delegado Walter sobre a operação do pró-cidadão. O erro está lá. Graças a Deus tem gente olhando. Então, tipo, a Câmara de Vereadores, como um todo, acho que eu não posso pré-julgar todos os vereadores, porque a gente vive numa casa política e que, infelizmente, em vez de todo mundo lutar pela causa da cidade, volta e meia existe uma pré-julgamento de uma decisão ou outra de um vereador. Então, este vereador, junto com a secretaria, tirou o contêiner, do qual se dizia que, e aprovei o plano diretor, se dizia que aquela área tinha uma escritura falsa, e, na verdade, a gente já averigou, existe realmente, no passado, o pró-cidadão, uma corrupção dentro do pró-cidadão, e que aquela é mais uma área de várias. Tu entendeu? Mas, então, como eu moro no bairro, e eu sei que a segurança realmente está complicada, eu peço a força de todo mundo, que antes de pré-julgar, e agora eu falo isso em nome até parabenizando a presença do presidente da Fátima, porque a gente tem que se unir, acho que todo mundo, a sociedade, que os nossos morros, se continuar como está, vai acabar. Rio de Janeiro é presença clara disso. O Complexo Alemão tem 200 mil moradores. Hoje, o Monte Verde, se continuar como está, vai chegar na nossa lagoa. O Itacorubi vai chegar também. Então, tipo, cadê a força-tarefa? Quando que a gente vai questionar? Daí eu questiono isso, o vereador Lino ainda me corrigiu. Mas tem a obra do PAC. A obra do PAC é para valorizar todo mundo que hoje mora lá, reconhecer. Mas a gente não pode concordar que novas residências venham a tomar posse nos nossos morros. Esse é o questionamento. Eu não sou contra quem mora no morro. Em nenhum momento, isso eu quero deixar bem claro. Eu sou favorável que cada vez mais a gente valorize quem hoje, por a falta e ausência do poder público, conseguiu construir. O que a gente não pode é aceitar que kitnets, apartamentos, vão se crescendo, vão tomando todos os nossos morros, porque, infelizmente, quem aluga uma kitnet não tem um cadastramento completo. Amanhã, infelizmente, pode estar fazendo roubo no bairro. Então, Rosângela, acho que hoje o presidente da Fátima, com a presença dele aqui, deixa muito claro, a Fátima não compartilha com sacanagem essa gestão. Isso eu posso falar porque eu tive o prazer de escutar a boca dele em 2 momentos, que não vem ao caso agora. Então, vamos lutar junto para que a cidade, de fato, possa respirar junto. A energia de que não é contra um prédio, contra uma casa, e sim a cidade não comporta mais. Então, vamos debater isso. A cidade não comporta mais nem o prédio, não comporta mais nenhuma casa num bairro da Bacia do Itacorubi, que é ao redor da associação. Tem muita casa na Bacia do Itacorubi fazendo 20 apartamentos, kitnet. Está um erro. Uhum. Entendeu? Então, vamos centrar no finalizo tema. só parabenizo, Rosângela, a Ana Cláudia, a luta que vocês têm, todas as outras associações aqui, que eu não vou nomear. Acho que a luta de vocês, graças a Deus, nos ajuda como legislativo e pode ajudar mais se, antes de para julgar, pedir força. O meu gabinete, como eu tenho certeza que todos os gabinetes querem ajudar. Posso ter certeza disso. Muito obrigado. Seguinte, a minha pergunta era essa, quer dizer, existe dois posicionamentos contra o empreendimento, quer dizer, e um que inverteu, na própria equipe técnica da Fátima. Como é que acontece isso? Quer dizer, por que há esse giro nos corpos técnicos, que eu conheço alguns, tem idoneidade, enfim. Como é que é possível ter 2-1, né, no mesmo empreendimento em pouco tempo? Então, isso a minha pergunta que eu queria fazer, queria que aquela senhora pudesse perguntar também. O microfone está... Se tem dois... A própria Fátima tem 2 laudos, certo? Um para que não e o outro que favorece. Pô, em período curto de tempo.
São 3 laudos totais, é 2-1, 2 contra o empreendimento e 1 que liberou. Bom, a minha pergunta é como eu sou absolutamente leiga no assunto, não é política a minha pergunta, mas eu sou uma moradora do Córrego Grande, moro em frente a esse terreno que foi destruído. A primeira observação que eu teria, assim, nós em Florianópolis estamos completamente, no pleno século XXI, completamente no retrocesso da história, o que tem de mais retrógrado, porque esse ano o grande acontecimento é a Conferência Internacional do Meio Ambiente em Paris. Eu ouvi o ministro Joaquim Levy falando da ligação da economia com o meio ambiente. Ele vai relatar coisas incríveis que o Brasil está fazendo nesse sentido. E Florianópolis está fazendo exatamente o contrário. Outra coisa, hoje eu ouvi também no Cidades e Soluções uma participação sobre a Secretaria de Segurança Civil de Santa Catarina. A meteorologia, enfim, todos os estudiosos dizem que Santa Catarina recebe toda essa influência do sul, da Argentina, o aumento de perigo de furacões, enchentes, está aumentando. Eles chamam muito a atenção para construções em encostas do morro, e aí, em Florianópolis, se libera de novo alguma coisa em torno de uma encosta de morro. Eu vim para comentar sobre isso, mas, durante o seu depoimento, eu fiquei mais apavorada ainda, porque, assim, esse primeiro, esse hidrólogo, coitado, que eu nem sei quem é, mas, enfim, se a Fátima não tem hidrólogo no seu quadro de funcionários, como é que, então, o parecer de um hidrólogo serve como base para um licenciamento? Não? Bom, E, segundo... Só um instantinho. E como que começou? Quem é que iniciou foram lá, começaram a canalizar, não tinha interesse nenhum em construir. Quer dizer, agora a Fátima caiu fora, todo mundo caiu fora, ficou só aquele hidrólogo que deu um parecer errado, e daí não sei quem foi lá e canalizou. Eu sei que a Fátima não libera a construção. A gente entra no site da Fátima, o objetivo de ser da Fátima não é esse, é a proteção do meio ambiental, dos mananciais de água. Então, eu quero saber, é isso, não me interessa a política, eu quero saber, é o meio ambiente, é o futuro de Florianópolis, falta água durante o verão nas praias, enfim, mobilidade urbana não existe. Eu quero saber o lado prático disso tudo. Bom, eu comungo das mesmas preocupações que a senhora. Vamos, primeiro, vou responder a do vereador e já faço. A questão do primeiro laudo foi feito por técnicos da Fundação, uma equipe técnica de 3 servidores que entenderam lá, por alguns motivos, e aqui eu não tenho os detalhes, talvez o Pimenta depois possa complementar, que entenderam por indeferir o pedido de licenciamento naquele momento. O licenciamento ambiental faz parte de um processo administrativo que tramita no órgão. E como processo administrativo, a Constituição é clara, existe chance e possibilidades de pedido de recurso. Houve um pedido de recurso por conta da empreendedora, eu vou contar o histórico, eu ainda não estava à testa do órgão, e houve, por decisão do então colegiado e presidente à época, de se fazer uma nova análise por uma outra equipe de servidores, e essa outra, sim, entendeu pela possibilidade de licenciamento. Uma outra equipe, não são os mesmos que participaram da primeira. E, por consequência de toda a discussão que se travou por conta disso, nós nos valemos, sim, de pareceres. A gente tem que ser bem claro, todo e qualquer licenciamento ambiental precede de um estudo ambiental que é contratado por alguém que tem interesse em fazer o licenciamento ambiental. É fato, mas esse é o sistema que o Brasil adota. Não é só a Fátima que analisa assim, o IBAMA é assim, os órgãos municipais, o nosso procedimento de licenciamento ele está equivocado. É óbvio, eu nunca vi, pelo menos nesse tempo todo que milito, um estudo ambiental que diga que o empreendimento não tem viabilidade para sair. Nunca vi. E eu acho que isso faz parte, nós temos que rever esse tipo, e aí a função do legislativo alterar. Outra coisa que talvez sirva para debate, nós não temos no país, ao contrário de uma infinidade de normas e leis, nós não temos uma lei de licenciamento ambiental. Nós nos valemos de resoluções,
de portarias, de instruções normativas de órgão ambiental, mas não existe uma lei de licenciamento ambiental. Isso é uma coisa que tem que ser revista. Volto a insistir. O parecer de um hidrólogo, no caso concreto, a Fátima, sim, ela acata e tem que acatar, porque a Justiça diz que ele é o profissional habilitado para fazer isso. Se eu receber um parecer, um contra-parecer de um outro hidrólogo que diga posição antagônica, nós vamos ter que analisar. Eu volto a insistir, por isso que eu preciso... se há... somente para essa análise de curso d'água tem que ser hidrólogo, gente. Bom, me perdoa, mas eu respeito. Mas então eu vou ler aqui o que diz o Tribunal Regional Federal, Poder Judiciário. Acho que não precisa, tem N consultas. Não, pode fazer, mas entre... Não existe. Hidrólogo é especialidade. É especialização, isso. O engenheiro, o geógrafo, mais... Sim, aí, mas assim, não, mas para o Poder Judiciário, que é quem diz a lei, ele leva em consideração, sim, frente a qualquer outro, ele leva em consideração o parecer de hidrólogo. João, se quiser complementar. Só para esclarecer essa questão, então, a licença foi dada em 2013. O presidente, depois, o Alexandre, suspendeu a licença, recebeu um novo recurso e encaminhou para o jurídico, para verificar se mantinha ou não mantinha a decisão. Então, nós, como advogados, pessoalmente, eu sou uma pessoa da região, moro lá, minha mãe mora lá, tenho algumas questões que eu comungo que vocês colocaram aqui, eu acompanhei, moro lá desde 78, eu acompanhei a região onde não tinha um prédio, a briga que a gente teve no Confia com a instalação de uma pessoa que queria instalar um cachorro-quente na esquina do bairro, como o bairro se mobilizou e brigou. Mas a gente, como advogado, a gente tem que se pautar pelo que a gente tem no processo e como o judiciário tem interpretado essa questão. E, paralelamente, a gente teve alguns processos de licenciamento antes dessa questão, que passaram pela Procuradoria Jurídica, que foram anulados pelo Tribunal de Porto Alegre, justamente pelo profissional que, aos olhos da jurisprudência do tribunal, não entrando no mérito que o CREA não entende ou não entende, mas ao mérito do judiciário, que entende que o profissional que atesta se ali é curso de água ou não é o hidrólogo. Então, analisando o processo de licenciamento, com pareceres a favor e pareceres contra, e tendo um hidrólogo, com tudo que o Alexandre já colocou, afirmado ali que não seria, então não tem a Fátima não pode desconsiderar essa questão, não, o hidrólogo está equivocado, ele assinou essa questão. Então, foi levado em consideração, nessa questão de dois pareceres divergentes, a profissão, que, como o Alexandre falou, nós não temos hidrólogos, então a gente tem engenheiro sanitário, engenheiro civil. E, nesse sentido, e com base vem decidindo o judiciário, e também dentro da ótica do licenciamento, não compete a gente, todo mundo que parece que a gente, o órgão ambiental, ele passa a ser um corretor de tudo que é colocado ali, que o profissional assina, responde, pode inclusive responder civil e criminalmente a respeito, a gente deixa considerar. Então, baseado nessas opiniões divergentes e tendo o profissional assumido a responsabilidade e sendo ele o profissional, aos olhos da jurisprudência dos tribunais, atestar que isso é ou não é curso d'água, foi dada a validade da licença dada em 2013, por essas questões. Porém, tal posicionamento pode ser revisto em função de novos laudos de hidrólogos, como foi colocado aqui, que existe o do professor, ou dentro do próprio judiciário, que, como o Alexandre colocou, que provavelmente vai marcar uma perícia, vai ser chamado um hidrólogo para testar se é ou não é. E nós vamos cumprir nesse sentido. Rosângela, tem que colocar no microfone, para estar gravando, para depois... A dúvida ela foi, na nossa ótica, com o maior respeito, primeiro que nós não contratamos profissional, não podemos fazer isso, porque, primeiro, não tem orçamento, a lei não prevê e nós não podemos fazer, infelizmente.
Volto a insistir, quiser a gente tivesse condição de poder contratar profissionais no mercado, eu ia buscar o melhor especialista que tem no Brasil nisso. Nós nos pautamos, como diz o João, pelo parecer. Havendo divergência, existe um outro parecer de um profissional que tem uma RT recolhida, que tem responsabilidade técnica, é o profissional que o Poder Judiciário entende que tem que fazer manifestação em relação a isso. E aqui eu não entro, até porque eu parto da premissa da boa-fé, isso é o que deve primar a administração pública, um princípio constitucional, um princípio que é enraizado em todos os órgãos da administração. Eu parto da premissa de que o estudo que ele fez é um estudo, a partir do momento que ele atesta, é um estudo válido. Agora, se houver um contralaudo, isso agora foi levado ao Poder Judiciário, se o Poder Judiciário disser que não é válido, nós vamos retomar, isso é óbvio. Agora, na dúvida, eu preciso consultar um profissional. Seria a mesma coisa que eu estar falando de aspectos em antropologia e colocar um geógrafo, com todo respeito, e colocar um professor, sei lá, um engenheiro civil para discutir e tendo um parecer de um antropólogo. Esse é o dilema que os órgãos, não é só os órgãos públicos, eu acho que isso. Agora, só em resposta ao que a senhora colocou, a questão das encostas, isso é uma preocupação e é levado em consideração. A questão de possibilidade ou não de licenciamento em encostas e de canalização, eu já respondi, existe sim, no Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é quem disciplina as atividades que são ou não licenciáveis, existe um tipo específico para licenciamento de curso d'água. Não sou eu que crio isso, isso é norma e a gente segue. Se tivermos que rever isso, agora com a instituição normativa da Fátima, talvez vai ficar mais claro, nós vamos nos posicionar enquanto órgão ambiental aquilo que entendemos que pode ser ou que não pode ser. Algumas situações vão ter que continuar sendo canalizadas, eu cito o caso dessa escola, eu recebi um abaixo-assinado de alunos, crianças ali com a letra, aquela letra de quem está indo em fase de alfabetização. O que eu vou fazer? Vou dizer, não, vocês vão continuar pulando o riozinho? São as alternativas que nós... Tá, só que essa alternativa da ponte não nos foi solicitada pelo empreendedor, que é a Prefeitura Municipal, no caso, lá no município. Nós vamos poder até colocar, não cabe isso aqui, deveria caber uma ponte, mas ele faz se quiser, o gestor público, ele é dono do orçamento. Uma ponte numa escola? Então, só uma questão levantada, uma ponte numa escola não é uma questão que garanta a segurança também da criança. Também tem que se pensar nessa situação. Não, mas isso, gente, acho que não é nem para questionar, é só para dizer que existem situações, sim, que são passíveis e nós vamos ter que avaliar. Que não se pergunta qualquer morador mais antigo lá, que ele vai dizer que aquilo sempre existiu e que era... Todo estudo ambiental tem uma parte